Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a um quase não ocorrido Chá com Breja. Porque essa semana era para a gente não ter, porque Dona Isadora pegou o quê? Covid, né? Covid. Como quase Entrei todo para mundo. estatística. Entrou para a estatística desse nosso Rio de Janeiro pela segunda vez, mas agora para essa específica, né? Que está pegando geral. Tem variações, né? Variações, mas aí conseguimos gravar em cima da hora. Estamos gravando numa sexta-feira à tarde, vai? Tá clara aí na sua janela ainda? É, aqui no meu, né? Mas o quê? Já estou podendo beber cerveja, então tá tarde, quase noite. Já tá assim, tá ok, entendeu? E nosso tema de hoje, porque era em cima da hora, a gente pegou um tema que a gente estava para falar, meio jogado assim, aproveitando que a gente falou de gótico no último e tal. Que é o A gente se quê? força ali. Que é um tema que a gente gosta pouco, que é o tal do True Crime, né? True Nossa, Crime. E eu acho que especificamente o lance de por que True Crime tá tão gigante, tão viralizado entre mulheres, as nós, né? Tipo a gente aqui. porque assim, eu não sei você, mas eu já tentei ter umas conversas com os boys, assim, amigos sobre Nunca True Crime, tentei. ninguém ouve nada. E aí, qualquer amiga minha que Não. ouve, então, sabe tal série? Ela sabe. É Ela rápido, sabe. ela Rápido. viu. Então, assim, não sei se você, Coisa, nosso né? cara ouvinte, ouvinta, etc., tá nessa estatística aí, ou na da Conta Omicron pra gente também, aí. mas Não recomendo. não, pois é, não é bom não Oh, pegar. Tem gente, né, amiga, que tá super numa vibe. acho Porque melhor pegar estamos. logo, Não, ou né? então nessa Porque... vibe assim, porque estamos vacinados, não dá nada. Desculpa, gente, tem gente morrendo com essa daí também. Mesmo Exato. vacinado. Então, E assim, disseram que ela é mais leve, né? Isso parece que já tem uma... Que ela é mais contagiosa, mas era mais suave. Mesmo assim, tem gente morrendo. Então, gente, por o povo tá favor. lidando como se fosse gripinha, não é gripinha. Nada aqui em top de hospital é gripinha, tá? Pelo amor de Deus. Facilita a sua vida e a dos outros. Exato. Mas antes de começar, nossos avisos de sempre, se você está assistindo a gente pelo nosso maravilhoso, só que não o YouTube, faz aquele favorzinho de dar a curtida, dar o seu comentário, ajudar no engajamento. Se puder compartilhar com aquela sua amiga que ouve True Crime, ou com seu amigo que não ouve True Crime, mas deveria começar. Seria bom. Ou o contrário também, vamos fingir que a gente não tem preconceito de gênero nesse canal. Aquelas. Aquelas, vamos fingir. E é isso sobre YouTube e sobre plataformas. Se você quiser dar um help pra gente e também conhecer uma outra plataforma muito bacana, a gente indica a Orelo. A Orelo é uma plataforma de áudio. Você baixa ela, é um aplicativinho, baixa ela aí no seu celular, tranquilo. E é a única plataforma de áudio, a única plataforma de áudio disponível que paga os seus criadores de conteúdo, nós aqui, ó, e muitos outros, a cada play que você dá. Isso existe lá um pacote premium legal que você assina, pode ajudar as pessoas, pode ouvir, né, episódios, né, especiais, mas mesmo assim, se você não fizer nada disso, é só baixar o negócio e escutar a gente por lá, a gente já tem algum tipo de remuneração por isso. E, amigos, remuneração, compreendam, é algo. Eu sei Difícil. que toca no coração de vocês. Toca aqui no nosso também. Vocês sabem do que eu estou falando. Quando dizem que é remunerada, coisas pode inclusive subir um pouco de nível. Pensa só. Quem sabe aí a gente para de pensar nas coisas na semana e não começa. Eu vou aproveitar esse gancho, amiga, e começar a falar das nossas bebidas, por quê? Eu pedi a minha cerveja de hoje, que é uma Beck's, que é das cervejas mais normalzinhas para o malte que eu tenho bebido ultimamente, porque eu gostei dela e às vezes ela não tá ao olho da cara, como da última vez que eu comprei o quê? No Zé, que é um aplicativo que vende bebidas, alcoólicas ou não. E às vezes tem umas promoções. E mais do que isso, eles têm um cupomzinho, que se eu espalhar meu cupomzinho por aí, você ganha desconto na sua primeira compra no Zé, eu ganho desconto na minha próxima cerveja pro Chá com Breja. Então, assim, você quer me ver bebendo mais cerveja por aqui, Gente, aconselhando mais cerveja, você, por favor, baixa o Zé,
usa o meu cupomzinho que vai estar na descrição e ajuda a gente, tá vendo? É assim que a gente vai fazendo, amiga, aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Maravilhoso isso! Mais um negocinho, gente, isso foi incrível, real, assim. Eu fico emocionada quando as empresas dão essas coisas, sabia? Eu acho que é uma valorização. Eu já gasto tanto com vocês, sabe? Vamos se ajudar aqui. Não é mesmo? Maravilhoso, valeu, Zé. Em Tem breve que seremos somar. afiliados de loja americana também. Estou estudando isso aí, amiga, porque também tem cerveja boa na loja americana. Se duvidar, tem chá também. E dá para fazer afiliado. Estamos estudando isso aí e vocês já preparem o bolso de vocês para comprarem dos nossos cupons, fazendo favor. Nossa, eu queria contar uma aleatoriedade. É porque, enfim, já começou a rodar, né? Então vou ter que falar aleatoriedade. Mas eu, esses dias, comprei umas balas no Shopee, sabe? No Shopee tem lá uma lojinha. E uma lojinha que é das redondezas, vendedor local, tá lá. E eu comprei umas balinhas, sabe aquelas balinhas finas? Eles vendem aqueles pacotinhos, 15 gramas, sei lá, vem umas 10 balinhas ali dentro, por 29 centavos. Eu me senti tão especial. E aí eu comprei um monte de coisas, que eu comprei uns 10 troços, inclusive uma meia, um par de meias. E tudo deu R$ 8 e um pouco. Eu não sei, eu achei tão incrível isso. Isso tem afiliado, amiga? Eu acho que tem que começar a ser afiliado de um monte de troço, que aí, se vocês quiserem, se vocês acharem interessante, no meio da nossa aleatoriedade, a gente enfia um cupom, a gente enfia um negócio, e aí vocês ajudam a gente. Vamos conversar, pessoal. Fala pra gente o que vocês acham, que a gente caça aí o que vai ter. Exatamente. Enfim. E o que você está bebendo aí, amiga? Nossa, hoje eu tô trapaceando e eu tô literalmente tomando um chá mate. O que isso quer dizer? Aquela garrafa do Mate Leão, conhece? Laranjinha. É isso. Sou adepta. Tá quente e tem açúcar já embutido. Então é isso. É o que eu preciso hoje. Gelo e açúcar. Gelo e açúcar. Nossa, e tá quente pra caralho. Inclusive, talvez daqui a pouco eu me renda a um ar-condicionado, porque tem luz na minha cara também. Quando isso acontece, eu dou uma morrida aos poucos. Bem, vamos ao nosso assunto. Eu já te falei, dei até cupom do bicho. Era essa aleatoriedade que a gente estava falando antes. Para onde é que a gente começa? Vamos falar de True Crime. Então, vamos falar de True Crime. Vamos falar desse... Eu acho que primeiro começa com a pergunta, amiga. Por que você começou a consumir True Crime? Você lembra quando é que foi o... Eu não faço a menor ideia. Essa é uma pergunta extremamente difícil para mim, eu não faço ideia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de crimes e de coisas sobre crime há muito tempo. Eu gosto de crime. O que isso quer dizer? Caramba. Né? Quando eu vejo séries, filmes, eu já tenho uma tendência de gostar. Não é que seja só isso, claro, né? A gente já está nesse podcast que eu antes de entender que a gente não só vê nada, a gente vê um bando de troço. Um monte de tudo, inclusive. De troço, um tanto mais um pouco. Mas eu já tinha essa tendência de ver esses filmes e séries, ou talvez com essa pegada policial, né? Eu sou da geração que assistia Cold Case no SBT, inclusive, passava aquilo, porque via-se, né? Eu acho que para mim, eu acho que vinha muito mais do como se chegou nas coisas, né? Talvez da pesquisa. Eu acho que para mim tinha muito disso. A princípio segue sendo, eu gosto de entender termos de séries, filmes policiais e com essa parte crimezeira, eu acho curioso entender, gosto de entender as pesquisas, gosto de entender as falhas das pesquisas, né? Como é que a polícia não viu isso? O que aconteceu? Gosto de entender eu gosto de ver essas séries, né, dos sistemas de corrupção entre os aplicadores da lei também. Acho que são temas interessantes. O true crime, como consumo que a gente tem hoje em dia, né, que é muito... E, claro, a gente conversa muito em podcast também. Acho que hoje em dia a gente também tem muitas séries documentais, né, muitos documentários. Eu não me lembro qual foi o primeiro que eu ouvi, se é que teve algum primeiro, né, se foi só uma coisa natural que veio vindo. Mas realmente é das coisas que eu acabo consumindo mais, né? Sou daquelas pessoas que a mãe pergunta se está tudo bem. Você está vendo isso? O meu pai fica muito abismado, que eu só lavo louça ouvindo crime, ele fica muito assim, mas para que você tá assim? Sabe aquela coisa do... tem que ter um motivo, sabe? Tem que ter um motivo oculto para... O que você está tentando com isso? No meu caso, ele sempre fica perguntando se eu vou escrever alguma coisa de crime. Eu falei, pai, olha, eu acho que é até provável que não, porque não é muito meu gênero de escrita, assim, é um gênero que eu consumo muito, mas não é... Nem sei se eu tenho talento para essa coisa específica, mas
Mas eu gosto, né? É um negócio que é intrigante. Eu acho que tem esse lance... que tem essa coisa que você falou do mistério sempre, né? Sempre tem uma coisa, tipo, a ser desvendada, o procedimento do desvendar daquilo. Uhum. E todo true crime, independente da perspectiva que você tá contando, né? Porque agora a gente tem uma pegada muito de falar da perspectiva da vítima, etc. Tem sempre uma coisa daquilo ir se desenrolando. Onde é que vai chegar, né? Especialmente, eu adoro o caso que eu não conheço hoje em dia, porque tem uns que eu já conheço tanto, que é tipo... Tem umas coisas que a gente já tá sabendo muito bem, né? O que a gente não sabe mais de Ed Kemp, de Ted Bundy? Já entendi, Pois é, já foi. a minha dica no final do Ted Bundy é até uma que eu, tipo, fiquei grata, tipo, surpresa, de tipo, cara, que bom que fizeram isso. Eu tava com preconceito com essa série, inclusive, porque, tipo, eu não aguento mais Ted Bundy, mas assim, Nossa, qual foi a série? Recente. é a da Amazon Prime. No final do No programa eu final, gente, explico não por se que é que... atolada. Porque senão a gente sempre faz isso, a gente dá a porra Tá. da saideira no meio do negócio e fala, então, deixa eu É, repetir o que eu já falei. não fica feio. É, mas você lembra, assim, a primeira série, o podcast, ou alguma coisa, tipo, sem ser ficção, de true crime mesmo, que te impactou? Eu tô Você entendendo. lembra? Eu não sei exatamente, eu lembro de ouvir algumas coisas em inglês. Eu acho que eu primeiro posso ter, eu, né, tô supondo mesmo, gente, não tô lembrando dessa linha do tempo, mas eu acredito que eu primeiro comecei, né, nos últimos anos, a ver mais as séries documentais, né, em áudio e vídeo, vamos assim. Uhum. Acho que a gente pode colocar aí uma super força que a Netflix traz em termos de produzir muitos documentários e, não sei se eu posso afirmar isso, né, mas talvez até começar uma grande onda, né? Talvez por lá a gente tenha visto em algum momento várias séries documentais de cultos, de outras coisas. A Netflix, perdão, ela já falou no Twitter algumas vezes que ela é menina. Desculpa, Netflix. É, a Netflix há muito tempo vem trazendo essas experiências, e eu acho que talvez o Wild Wild Country tenha sido um dos primeiros que eu falei, deixa eu ver mais. Depois fui, eu acho, é um dos que eu me lembro, assim, de ver logo, de consumir, assim, né, meio obcecada, né, que eu acho que é o grande tema, não é só ouvir, a gente fica meio obcecada, né. Hoje eu estava Uhum. trabalhando, fazendo parametrização de links para o Casa de Verdade, e escutando aí, não terminei, inclusive, que teve reunião, mas escutando aí um assassino X de um Green River lá no modus operandi. Mas talvez sim, o primeiro que, em termos de podcast, que eu tenha acompanhado mesmo, tenha sido o Caso Evandro. Eu acho que pode ser. O Caso Evandro do Ivan Mizanzuki, que eu acho que eu sentei e ouvi mesmo, sabe? Que é um podcast, né? Que conta um caso inteiro. E aí, apesar de todo o absurdo da situação, né? Todo absurdo que envolve o assassinato desse pequeno, ele faz narrativamente muito bem, né? Ele conta, ele tem pontos muito bons, ele vai contar no outro episódio, você fica ali Preso pra por muito caralho tempo, naquilo. você fica muito preso. É diferente do modus operandi, que elas têm um caso, aí elas contam esse caso em um episódio, outro caso, às vezes tem um caso ou outro que se estende mais um pouco, o modus operandi, o Café com Crime, esses outros, que eles vão contando. Aqueles episódios são muito legais, gosto também. Mas esse do Ivan, que é o caso Evandro, eu acho que foi o primeiro que fez uma questão narrativa, e talvez eu tenha ficado mais nele ali por isso, pela forma, né, como ele Uhum. fez. E aí a gente entra também, né, nessa questão do como o entretenimento do true crime é real, né? Como a gente fica, como é que a gente consegue ficar preso nessas narrativas, né? Mas enfim, eu acho que foi talvez o primeiro assim que eu falei, caramba. E eu acho que talvez depois desse eu não tenha parado mesmo. Hoje em dia, todo dia eu escuto a morte de alguém sobre algum falecido, né? Eu acho que todo dia eu escuto isso porque é quem a gente é. Eu não sei explicar, mas Mano, é o que cara, é, cara. e eu vou te falar que eu acho que eu nunca fui tão feliz em termos de conteúdo sobre isso, porque, Tá tudo tipo, bem, né? a minha história com isso foi meio aleatória, porque eu era.
eu entrei nesse rolê do true crime sem saber que isso era true crime e através de outras coisas de cultura pop que eu amava. Então, assim, eu amava muito, amo até hoje Pearl Jam, assim, Ed Vedder gostaria de ter casado com esse ser humano. Talvez não. Assim, eu acho que assim, quando a gente para pra pensar, na real, a maioria dessa gente artista não. Mas assim, na ideia do. Né, na ideia. Mas tudo bem. E aí, nessas de. Eu sou do tipo de pessoa que tem biografia das pessoas e lê biografia. Hoje em dia nem tanto, mas eu tive assim, uma época ali no final da adolescência, início da vida adulta, que eu era muito biografia de rock, né? E aí tive isso com o menino Ed, e ele ficou muito envolvido com o tal daquele caso Memphis 3, sabe qual é? Dos meninos de Memphis que foram acusados injustamente por matar também 3 criancinhas. Acho que eu não sei. Num ritual satânico. Não lembro disso. Satanic Panic. Satanic Panic total. Mas assim, basicamente o que rolou foi, teve um documentário na HBO sobre esse caso, e aí uma galera ficou bem revolta, porque, tipo, assim, foi muito claro que o documentário acompanhava um pedaço da investigação e principalmente o tribunal que condenou esses meninos, inclusive um deles ao corredor da morte, né? E aí, meninos reais, assim, 17 anos, 16 anos. Tipo, que teoricamente. E assim, porque eram o quê? Metaleirinhos, gostavam de Wicca. E aí, no documentário, você vai vendo que, tipo, literalmente é uma cidade super religiosa e que, como os meninos foram encontrados de um jeito meio esquisito, veio a teoria do ritual satânico, parou aí a investigação, aquela coisa bem caso Evandro, igualzinho, né? Mesma merda. E aí, que na verdade se repete muito, né? É meio triste a gente parar pra cacete. olhar, mas é um fato. E aí, assim, eu fiquei... Quando eu descobri esse caso, por causa do titio Ed, eu fiquei viciadaça daquela que fica começando a pesquisar um monte de coisa no Google, que era pouco que tinha, né? Tinha os documentários, eu acho que já tinha 2 na época que eu descobri, hoje em dia são 3, sei lá. Mas os meninos, eles acabaram sendo soltos justamente porque teve uma galera, tipo o Vader, tipo, acho que o Johnny Depp, uma galera que começou a fazer pressão popular. Porque, assim, se identificaram, né? Do tipo, galera gótica que todo gosta mundo de metal estranho, e Wicca. né? Exatamente, né? Tipo, assim, todo mundo tiver de preto no verão, tiver compactando tipo eu com também, algum... né? Então, assim, dá pra entender porque eu fiquei tão envolvida com esse cara. Teve esse e teve Columbine também, cara. Que, tipo, Columbine foi porque teve um episódio em One Tree Hill que tinha school shooting, né? Tipo, aquela falando inglês no meio do episódio. Massacre em escola e tal. E aí eu fui entendendo por causa daquele episódio que isso era uma coisa nos Estados Unidos, uma né? realidade, né? Eu não tinha noção, assim, até porque eu era uma criança que super não consumia jornal, assim, eu não fui essa criança, assim, sabe? Tipo, não era. Eu começava... Quando eu soube de Columbine, acho que foi alguma coisa de jornal falando. Foi meio assim, caraca, de novo isso. E aí Algum adulto me disse de novo. Comecei a pesquisar. Nessa época já tinha um pouco de YouTube, já tinha um pouco mais assim. Quando eu descobri desse caso, eu acho que já tinha um pouco dessas paradas. E porque isso foi na 3ª temporada de One Tree Hill, sei lá, é uma temporada de One Tree Hill aí. Quanto tempo tem One Tree Hill, amiga? Não tenho noção. Putz, é velha pra cacete. Eu sei que eu vi a primeira temporada no SBT também. 2000 ou 2010? Por aí. Já tá. Assim, eu lembro que já tinha coisa suficiente na internet para eu descobrir que existia um universo sobre esse rolê e pesquisar. Então, assim, eu comecei a descobrir esse mundo do True Crime sem saber que isso era True Crime. E aí, depois, rolou no YouTube, começou uma trend de meninas que se maquiavam falando de True Crime. E aí, foi a minha espiral do fim. E aí, eu comecei a consumir um monte de casos, um monte de coisa. E aí, veio esse lance dos podcasts que já eram comuns na gringa, mas que a gente não tinha familiaridade, mas assim, explodiu aqui na pandemia. E aí foi um caminho sem volta completo, porque agora não é uma questão da menininha que faz maquiagem lançar no YouTube, entendeu? Tem 500 mil podcasts gringos e brasileiros e 500 mil canais também fazendo isso, então... né? Então... E documentários, né? E assim, tipo, e a vida acaba, né? Tipo... E tem muita coisa, né? Apesar do... Eu, de vez em quando, fico bem impressionada, porque tem uns lugares... E aí, ó, o papo do crimezeiro, né? Tem uns lugares que você não supõe que tem certas coisas.
porque a gente acredita nessas coisas. É claro que todo lugar é capaz de ter qualquer coisa, é óbvio. Né? Onde tem seres humanos, a gente sabe que para dar Tem merda, basta merda. ter isso lá. Uhum. Mas, de vez em quando, ouvindo um ou outro, você descobre umas coisas. Aí tinha um serial killer na Coreia do Sul e não sei o que. Tipo, que é isso, gente? Tinha isso na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, você tá de brincadeira, sabe? É muito curioso e tem algumas motivações que é muito interessante como é que isso acaba unindo as pessoas, né? Sim, Independente cara, de quem elas são, acabam que algumas coisas são sempre, quase sempre com o mesmo fundo. Sério que e não deu para mudar nem um pouco? Enfim. esse lance de podcast, né? Tipo, eu nem espero que eu não esteja entregando saideira sua, porque eu não perguntei qual era a sua, mas nem sei se vai ser podcast. Mas eu descobri recentemente não, acho que eu descobri no meio da pandemia, no início da pandemia, o Café com Crime, que é basicamente só Uhum. crime brasileiro. E também Investigação Criminal, que é um canal e que tem os documentários que tem, sei lá, em Amazon também, essas coisas que são só coisa brasileira. E aí você vai ficando muito abismado, porque assim, não é como se eu não soubesse que não tem crime no Brasil, entendeu? É claro que eu sei. Mas assim, a coisa do serial killer e dos cultos no Brasil, para mim, foi uma coisa meio esquisita, porque sempre foi uma parada que eu associei a gringa, assim, sabe? O serial killer em especial é uma coisa gringa, né? A gente não ouviu Parece falar. ser, né? Isso Porque aqui parece não é nosso, né? Parece que não é parece. nosso. Só parece, né? Literalmente. Mas tanto parece que tem isso, por exemplo, eu fico pensando a teoria lá do. É claro que esse é spoiler e talvez seja um papo meio aleatório para quem não consumiu o caso Evandro, mas a teoria do Ivan Mizanzuki, que é o cara que criou esse podcast e tal, de que seja um serial killer, que eu acho a mais provável, inclusive. Eu Não, acho que porque, é isso. inclusive, durante o caso, eu fiquei, mano, Isso era mais simples. Claro que eu também pensei, né? Assim que ele termina de falar, e aí, para deixar claro, né? A gente talvez cite muito o caso Evandro, que é um caso icônico, Uhum. em termos de Brasil, de Satanic Panic, que a gente, enfim, fala sobre isso, né? Desse pânico satanista, né? Que é uma cidade, geralmente pequena, acontece algumas coisas, geralmente com crianças, para isso ser, e começam-se essas acusações de bruxaria. Geralmente tem alguma religião não cristã, não cristã considerada menos. Como é que a gente fala? Vamos falar adequada? Vamos falar adequada. Menos, né, padrão entre essas pessoas e começa o tal do pânico satânico. E é o que aconteceu no caso Evandro, que é um caso antigo, completamente absurdo. E para a gente hoje, que já consumiu o jornal, que já consumiu séries ficcionais, já consumiu documentários, você olha e fala, gente, uma porra de um serial killer por aí. Quando aparece, né, e desculpa o spoiler, um outro crânio de menina, você fala, pô, pronto, né? Tem uma criança que não sei onde, tinha uma casa com criança, meu, serial killer. Ah, não, essas moças aqui são bruxas. Gente! Ui! Mano, e não só essas moças, né? Porque assim, É claro. rolê ali com os pais de santo, ai, aquilo me deu um nervoso, me deu um Pesado, nervoso. né? Mano, é porque É muito assim, pesado. esse lance de Aquilo tudo intolerância é muito. religiosa vai muito além no sentido da pessoa de fato não sabe o que é aquela religião, assim, sabe? E a criança? E o escolhiam crianças lourinhas porque elas eram as mais puras. Mano, E essa assim, glória? Não, eram esses porque são as mais puras. Aí a amor, da religião de onde vem matriz esta. africana É isso! escolhe essas crianças. Da onde vem Elas essa vieram de um porra lugar dessa que religião? não tinha essas crianças. Desculpa, gente, mas aqui causa várias Não, revoltas. é muito afrontoso, assim, é muito absurdo. Para ser. Não lembro, acho que eu te interrompi, não lembro o que era, mas eu tenho um relacionamento muito. Quando ouço true crime, quando vejo as séries ou filmes ficcionais ou não, para mim o processo dessa pesquisa e a demonstração do óbvio, para mim, é que geralmente acabam sendo muito fortes, né? Como é que não viram isso? O que impede algumas pessoas de verem certas coisas? Será empatia? Será não se colocar no lugar do outro? Cara, O que é? O que falta que não está dando para ver? aí E que o eu que ia é entrar. esses pânicos coletivos que as pessoas têm? O que é isso? Se vocês, como um coletivo, não estão conseguindo enxergar. Será que é óbvio porque eu já vi?
Então, isso? é uma parada que eu fico me perguntando muito. Eu ia te perguntar isso, assim, por que que você acha... Porque, assim, né, tipo, eu tinha ficado de fazer um roteiro que eu não fiz para esse episódio, mas porque eu comecei a pesquisar e, assim, eu vi alguns vídeos, um que é aquele do DT que eu te mandei, que você já tinha assistido, mas alguns outros falando sempre a mesma coisa, que, assim, tipo, uma vibe meio... Mulheres assistem mais true crime como se elas estivessem estudando para se defender disso. Tipo assim, Não tô estudando super essa nada. não é minha relação com isso, até porque eu sei Não que tô se um serial estudando. killer entrar pela minha janela, eu vou Não morrer. tem. Tipo, eu sei, eu entendeu? Você entendeu? Não Assim, tem pra mim não faz manual. sentido. Se um zumbi entrar na sua janela, você vai conseguir sobreviver. Tipo, não, entendeu? O que que eu vou estudar aqui nessa merda? Eu não vou estudar porra nenhuma. Assim, É isso. e as coisas que teoricamente seriam, por exemplo, sei lá, você pega aquele maníaco do parque, sei lá, o tipo de coisa que ele falava para as pessoas para seduzir as meninas para irem pro parque, tirar foto, eu falo, mano, isso eu já não ia cair, porque eu sou desconfiada pra cacete. Tipo assim, antes de eu começar a ouvir True Crime, eu já era pessoa desconfiada pra cacete, entendeu? Então, assim, eu acho que eu já não confiava em ninguém. o único tipo de conteúdo de true crime que eu ouço com essa vibe um pouco é conteúdo sobre culto, porque eu fico assim, às vezes eu fico assustada. Tem uns cultos que são muito óbvios e que também são uma vibe assim, não é minha vibe, entendeu? Eu não entraria de jeito nenhum. Mas eu fico pensando muito no lance de que vai uma coisa meio terapia. Depois daquele da Nexium lá, do. Como é que é o nome do Mas documentário da HBO? Ah, meu Tem o pai, do Seduced, que é da Rinier, né? Stars, do Keith Raniere, que é aquela Nexium. Tem o Seduced e tem o... Ai, meu Deus. Deixa na Puxa! HBO. Peraí, Da vamos HBO. perguntar o Google. Olha. Mano, e eu tô ouvindo um podcast de culto, inclusive um dos meus favoritos, Deval. Deval, Deval. que é de, tipo, dois personagens, né? É gente, mas dois personagens desse documentário. Eu acho muito engraçado falar personagem para documentário, assim, tipo, é o que é, entendeu? Inclusive, você vai pegar edital para documentário, você chama personagem, fala personagem. Mas não é personagem, é gente. Mas assim, amiga, depois minha quantidade de não sei o que que eu fiz agora, mas por que que você se sente que você se sente atraída por isso? Eu acho que essa é a pergunta. Eu acho que vale super voltar nesse papo que você falou, que tem isso, pronto, a gente assistiu um vídeo do The Take em momentos diferentes da vida, né? Quem não sabe, o The Take é uma fonte de grandes glórias no YouTube, por favor, sigam, vejam lá, elas são sensacionais, né? Mas tem isso, né? O foco que elas pegaram, claro, foi muito esse elas estão estudando, porque existem muitas mulheres que veem aquilo para A maioria tentar das vítimas dos sobreviver. true crimes são mulheres também, né? Tipo, com Sim, raras né? exceções. Essa identificação do porque as mulheres são vítimas do true crime, né? Todo mundo é vítima do true crime, vamos deixar claro. Mas qualquer crime, né? Pode ser qualquer pessoa. Mas nesse tipo que a gente está falando em especial, né? A gente vê muitas vítimas, né? Mulheres. E por mais curioso, para mim já não é mais curioso, na verdade. É estranho e às vezes até complicado essa experiência aí, dando esse foco rapidinho, essa experiência é isso. Eu hoje estava ouvindo o Modus Operandi, estava falando, daí o relacionamento dele com a mãe dele era assim, porra! Me desculpa se vocês estão ouvindo isso aí do lado dos seus pais, mas puta que pariu! Não, mas Freud explica. Tá bem, eu sei, mas porra! Mano, assim, o que é isso, e aí você tá falando isso porque isso é uma das paradas que te intriga no sentido de, tipo, por que diabos Não, que existem me pessoas irrita. assim que Isso te me irrita? irrita, Tá. isso me irrita, em especial, isso é uma coisa que é recorrente, né? E tá tudo bem, eu já entendi que isso tem os padrões psicológicos, não sei se essa é a palavra certa, mas vamos lá, em pessoas específicas, com distúrbios específicos, que sejam, que causam certas coisas, e aí eles vão repetir todos os sonhos que eles tinham de fazer com as mães deles em outras mulheres por aí. Esse fator não me atrai para ouvir coisas. Eu não acho que eu vou aprender nada ali. Acho que já me disseram, entendi uma informação que eu absorvi, ok. Eu não estou estudando nada, mas para mim é muito curioso, né? Não é o fator que me leva a ouvir, mas é sempre algo que eu fico assim pensando. O que mais que eles querem que as mulheres façam? Para mim acaba sendo isso, tá? O que mais que as mulheres têm que fazer
para o mundo não ser culpa delas, porque até os serial killers é culpa delas, porque a mãe era muito possessiva, a mãe cuidava demais, aí a mãe deu uma coça nele. Podia estar sendo filho da puta, tá? Vamos deixar claro. A maioria dessas mães, dessas famílias, eram filhos da puta mesmo. E aí eu não vou citar aqui que um monte de gente tem infância ruim, nem todo mundo é serial killer. Acho que isso aí a gente já sabe, já entendeu. Mas quando eu ouço essas histórias que me vem essa informação, eu fico muito assim, caraca, o que mais? Que mais, sabe? É sério isso? Tem que conversar com um psicólogo, um psiquiatra, não sei com quem que eu tenho que conversar para perguntar sobre isso, mas caramba, você jura, de novo, que ele está matando esse bando de mulher de novo, que a mãe dele... É uma coisa que me irrita sempre. São os serial killers que eu menos gosto, os que começam com a história do a minha Acho que eu mãe. menos gosto. Acho que eu desgosto claramente. Assim, na lata, eu faço esse vai ser insuportável. Mas, de fato, para mim, o que me leva a ouvir o True Crime é uma curiosidade. Talvez seja uma curiosidade mórbida. Acho que não estou muito curiosa em como as pessoas mataram outras. Não é sobre isso. Eu gosto da investigação. É muito divertido que a mesma mãe que se preocupa com isso fala, pô, podia ter ido fazer, então, né, um direito, um negócio. Putz, desculpa, não percebi que era isso. E realmente eu sou daquela que era criança e assistiu Seven e achou maravilhoso, né? Achou incrível e ficou assim, caraca, como é que eu não sabia o que estava na caixa? Como é que eu não sabia? Vi de novo para fazer, caramba, ele me deu dicas, eu não sabia. Enfim. Tipo, Sexto Sentido, né? Que hoje em dia a gente faz falar de piada, mas assim, que a primeira vez que você vê Sexto Sentido, ninguém... Você vai dizer, caramba, o que tá acontecendo? Eu admito que eu gosto da casa do... Eu gosto das pistas, eu gosto da caça ao bandido mais do que do bandido. Eu adoro ouvir as histórias de quem sobreviveu. Pouco tempo eu ouvi um no Café com Crime que o cara levou um tiro, se fingiu de morto, a casa pegou fogo, não sei o que, ele ainda correu atrás das filhas, a cara dele congelou, ele estava lá. Eu acho maravilhoso isso. Eu não sei explicar. Eu faço assim. Mas esse viés do eu ouço para ter aqui no meu caderninho, quando o serial killer chegar perto de mim, eu não vou saber, eu não sei. Até porque é uma parada que você não tem como, entendeu? Tipo assim, eu acho que isso para mim só vale, isso que eu falei do lance dos cultos e aquela coisa dos psicopatas, sociopatas narcisistas que não matam, né? Que são sugadores mesmo, assim, aquela galera meio parasita. Para isso, eu acho que serve um pouco no sentido de, tipo, perceber padrões de comportamento, entendeu? Isso eu sou meio... Eu gosto dessa parte psicológica do rolê também. Até eu acho que talvez esse negócio de gostar de construção de personagem... Eu sempre gostei dessas coisas psicológicas, né? A parte do crime mesmo, de investigação, e essa parte. Para isso, eu acho que até funciona um pouco nesse lance assim, cara, hoje em dia eu já sinto que eu sei reconhecer gente que tem uma probabilidade ali de ter um narcisisminho, entendeu? De ser um ser humano meio... Eu acho que eu já enxergo... Eu já sou desconfiada, né? Mas agora eu sou paranoica também, entendeu? Eu já era desconfiada, agora eu acho que eu sou paranoica. É isso. Mas a Você acha que elevou a sua paranoia real? Eu acho que eu sou uma pessoa desconfiada. Não sei se eu sou paranoica, mas às vezes a gente sente que de vez em quando a chave fica meio que ligada sempre. Eu acho que você tem uma chave muito mais... Assim, considerando as coisas que a gente já viveu na vida juntas, você tem uma chave muito mais ligada do que eu. Tipo, eu caio mais na lábia das pessoas, até porque eu sou super a pessoa que, tipo, tá muito preocupada com a comunicação da coisa, assim, sabe? Eu tô sempre querendo agradar os outros, isso é muito problemático. Tá vendo? Posso cair num culto. Então, tem que aprender. Mas... Dito isso, eu sinto que desde que eu comecei a ficar, tipo, de fato, isso é uma parte do meu dia, do meu cotidiano, toda vez que eu lavo louça, eu tô ouvindo alguma coisa de true crime. Essa parte, especificamente, de entender o comportamento e o pensamento e a vibe dessa galera, tipo assim, por exemplo, eu consegui olhar para trás na minha vida e perceber certas pessoas que eu falei, putz, será? Porque tinha uma vibe, hein? Sabe assim? Os sanguessugas emocionais, no mínimo, né? Exatamente. Eu acho que o crime vai além disso. Claro que a gente fala de true crime, a gente está falando de algum envolvimento de sangue, tentativa de assassinato, homicídio,
Mas a gente sabe que Não, mas às vezes até de existe outros tipo níveis scammer, disso. né? A galera que que tenta se dar Uhum. bem, né? Tem muito, inclusive. O LaRue, inclusive, amei aquele documentário. Podem assistir. Chegou a ver? Na Prime também. Isso não, amiga. É tipo, Não. amiga, é tipo. Conta. Ela é. Como é que é o nome disso em português? Mas aquelas empresas tipo. A Vene, sei lá, não, como é que é? Aquelas empresas que é tipo pirâmide. Esquema de pirâmide, Sim. pensa aí. Esquema de pirâmide, só que é uma coisa meio esquema de pirâmide misturado com culto, misturado com, tipo, assim, eu adoro E qual é o ver. nome desse? Eu não É sei. Lula. É sobre a empresa Lula Rule. E aí eu acho que é Lula, é uma brincadeirinha Ai, com é o a das nome. É calças. a É a das das calças, que calças. são Yeah! horrorosas. Elas são horrorosas. Você olha para aquilo e você pensa, por que que isso funcionou? Tipo assim, você olha e você fala, gente, é É horroroso isso. isso. É Tem umas horroroso. coisas assim que você olha que você fala, o que está acontecendo? Por que as pessoas não viram, né? E aí a gente não sabe do vazio de cada um que leva as pessoas a certas coisas. E, tipo, algumas vezes, nesse caso, tá, gente? Não é do tipo, a pessoa estava na rua, o serial killer passou e matou, não é isso, não. Mas tem uns casos assim que você fala, você não sabe do que estava faltando ali dentro, dos vazios, que faz com que naquele momento aquela palavrinha assim, né, aquela coisinha sedutora, e 3 minutos depois tá com um negócio marcar na tua bunda, né? Uma coisa assim, lá no Deval. O Deval é. Inclusive, aliás, isso da saideira, porque eu tô separando uma saideira que eu me prometi que eu não vou ficar dando spoiler dela ao longo desse episódio, mas eu vou falar de um podcast que tipo, eu tô ouvindo agora o tempo todo, que se chama A Little Bit Culty, tipo, ou seja, um pouquinho. Tem uma vibezinha de culto, entendeu? É basicamente essa tradução. Legal. Que é de dois personagens do Deval, que é a Sarah e o Nip, não sei se você lembra, um casal. Ela foi a que foi marcada, uma das que foi marcada, a principal zona lá, tipo, de cabelo Sim. Preto, e o boy dela lá. E o boy dela. Que fingiu que ia dar porrada nos outros. Segundo, que no podcast eu descobri que ele, tipo, de fato queria dar porrada nos outros. Não foi brincadeira. No Deval parece que foi muito uma, tipo, uma atuação. Não era tanta atuação, entendeu? Mas tudo bem. E aí... Só um segundo que eu tenho que abrir. Pro quê? Pro gato sair? Pro gato. Um segundo. Ela tá bem chateada aqui. Ai, amo. Pelo menos ela não começou a miar no meio do episódio. Tadinha, eu tinha procurado ela aqui antes de começar, mas não achei, ela estava bem escondida. Agora eu tô vendo ela bater na porta, olhar para mim. Tadinha, enfim, gente, desculpa. A Bowie é super ótima fazer isso. E ela não mia, né? A Bowie fica, tipo, ela fica tentando, tipo, te chamar atenção com sinais. A Zig mia de um jeito que você... É, tipo, insuportável. É tipo bebê. É, tipo, não dá. Mas a Bowie... Fica tentando te mandar os sinais, assim. Ela fica, tipo, fazendo patinha. Humano. Humana. Lembro que eu existo. Mas o que eu tava... Ah, tá. E aí, qual é o lance do podcast? Eles falam das experiências deles também, mas eles entrevistam muito, tipo, gente que estuda culto, e a maioria dos acadêmicos lá que estudam culto, que não entrevista para eles, já passaram por culto, entendeu? Eles foram estudar culto porque eles saíram do culto. Então, assim, e aí tem muito sobre a psicologia do porquê que você entra, de quais são as coisas de dominação e tal, e aí você vai indicando padrão nos episódios, é muito legal, assim. Eu não lembro por que eu comecei a falar disso. Não lembro mais qual foi a linha de raciocínio. Eu acho que era isso, sobre por que você entra, o que está acontecendo na vida da pessoa, que ela entra numa questão dessa de culto, que às vezes toma contornos, né, muito maiores do que você perder seu dinheiro, que já é algo muito grave. Era isso, eu ia falar. E tem duas coisas que, assim, ouvindo, eu aprendi. Às vezes, de fato mesmo, essas coisas de a pessoa tem baixa autoestima, vazio, mas tem muito uma coisa de querer um propósito, sabe? Tipo assim... Querer fazer parte de uma coisa? Mas não tanto o lance do necessariamente fazer parte de um grupo. Às vezes sim, mas mais a coisa de, tipo assim, eu quero mudar o mundo de alguma forma, eu quero ter tipo, meio querendo uma missão de vida, assim, sabe? Tá meio perdida, ou, tipo, é isso, tá buscando um propósito. E essas coisas geralmente te falam assim, então, vem mudar o mundo desse jeito aqui, sabe, assim? E aí eu acho muito suspeito quando a meta da pessoa é só mudar o mundo. How? Tipo, como? Então, mas sempre tem o how. Sempre tem o how. Geralmente é uma palhaçada, mas tem um how lá. Tem um how.
Mas o lance frouxo, do... pô. Inclusive, teve um culto que eu descobri que tipo, as pessoas achavam que voavam. Quando eu ouvi isso, eu falei... Tá, tudo bem, tá? Vou Delírio fingir, não. coletivaço. Mas eu ia falar um negócio com isso, o que eu ia falar? Putz, Eu eu falar uma não coisa sei. séria, né? Cara, eu tô muito Dory hoje, assim, eu tô no meu nível 3 de Dory. Não sei. Eu ia falar uma coisa que eu achava que era super importante, mas se pá, nem é. Vamos seguir o bonde. A gente estava aqui nas nossas, o que que atrai a gente, né? O que que faz você assistir. Meio subjetivo, né? Também não sei se consegui explicar o que que me faz assistir. Eu acho que sim, mas talvez eu não saiba. Não sei se você falou o seu já, o que que te faz Cara, ver. eu acho que é esse lance da psicologia da parada mesmo, assim. Eu fico muito atraída pra, sei lá, essas coisas, tipo, sei lá, a mente do assassino, sabe? Essas coisas assim. E, tipo, Uhum. eu realmente acho interessante o lance de existirem pessoas assim, saca? Tipo, o que que na seleção natural das espécies fez esse tipo de ser O que que humano? aconteceu, O né, que que tem isso? aconteceu? Tipo, o que aconteceu? Porque, assim, Eu entendo o que você quer dizer. eu fico muito intrigada, eu acho. Tem isso e o lance mesmo de mistériozinho, você vê como é que aquilo se desenrola. Eu também, tipo, eu não sei se eu gosto de passar raiva, se eu gosto da sensação de choque, mas assim, por exemplo, eu odeio montanha-russa. É uma coisa que eu não, tipo, eu não gosto da adrenalina, entendeu? Eu, tipo, não sou a pessoa que gosta desse tipo de experiência. Eu, tipo, acho péssima mesmo. Mas a coisa do passar o choque, de ficar, tipo, menina, tipo, a coisa meio fofoca, assim, sabe? Caramba! Então, eu tenho muito isso. E todo Tem true uns crime momentos tem bem alguma fofoca, coisa, né? tem algum momento bem fofoca que você fala assim, essa Que gente é. é estúpida, tipo, esses policiais não viram isso. Ah, o que a galera do Modus fala do Lollapalooza, Começou o Lula falando, jornalistas, esse tipo de gente, coisa que ouça o você fala modus assim, operandi. que assim, para além do ser humano que comete o crime, que já é absurdo, tem todos os outros seres humanos que não estão exatamente cometendo crimes, mas estão sendo absurdos junto com aquele Então, crime sendo absurdo. ocorrido. E aí é isso que eu, tipo assim, também fico super, caraca. Tipo, esse lance do Satanic Panic que a gente falou. Tipo, o mass shooting, né? Tipo, que você vê como é que aquilo é O que é isso, né? repercutido. Tipo assim, é sempre. Tanto é que a coisa virou viral, lá nos Estados Unidos, tá para ser aqui também, com esse negócio de liberação de arma à torta à direito. Inclusive, tem um podcast ótimo da Globoplay, que eu vou pegar o nome daqui a pouco para vocês, mas que é sobre esse lance de armas, que eu fiquei chocada também, chocadíssima sobre com desmembramentos disso para o país. Tipo, não é que eu não soubesse, entendeu? Mas é que quando você ouve um podcast que vai te dando os casos que já rolaram, você fica assim, ah, amiga, que merda, hein? Que a gente tá botando aqui para nós, mas que eu ia falando, tá. Também tem isso de tipo, quase que a mídia glamoriza os caras que cometeram massacre, porque só falam deles, entendeu? Então eles vão para um Falando de. É negócio de isso. ídolo. E não só os caras do Uhum. massacre, né? Será que, assim, o que aconteceu com aquele cara de Goiânia, o Né? Lázaro? O Lázaro. Mano, o que foi? Assim, a forma como a mídia trata essas coisas é tão tóxica. Cara, aí eu pego isso para puxar outro assunto que eu achei legal da gente falar, que eu fico na pós-roteiro estava tendo aula de série documental, né? E aí quase toda aula que a gente falava de coisas de crime, eu puxava isso, que eu fico muito indignada. Não é indignada, mas assim, eu tenho muito negócio com esse lance de fazer true crime. Não, por exemplo, podcast, Ah, necessariamente, não a galerinha, tipo, influencer que tá te contando um caso. Porque geralmente são meio. É uma coisa meio chapa branca, assim. Tipo, mesmo que a pessoa dê a opinião dela, não tem tanto uma narrativa de convencimento ali. Quando a não. gente vai para documentário, ou, né, tipo, tanto filme quanto série, documentário e tal, ou até essa galera que faz ficção, tipo, carinha do. Eu fico muito revoltada que o cara que fez tanto a ficção do Ted Bundy quanto aquele doc horroroso também das mixtapes é o mesmo que fez os dos Memphis 3. Ou seja, o cara ajudou pra caralho os meninos É. lá no Paradise Lost. Tipo, se não Só fosse que ele, mas, né, tá aí ajudando o Ted Bundy a virar ícone. tem umas figuras que eu acho que. Nossa, eu acho que é melhor falar isso depois, hein? Fala isso aí que você tá Não, mas é justamente isso que eu falo, tipo assim, eu fico muito.
não sei se incomodada a palavra, mas assim, eu fico meio perturbada com o limite ético da coisa, assim. Inclusive, é uma das coisas que eu fico me perguntando assim, será que por mais que eu goste disso, será que eu faria um documentário de true crime? Porque eu tenho medo assim, de não perceber que eu estou infringindo certos limites éticos que depois podem ter consequências, sabe assim? Sim, É, sim. eu fico Mas eu meio... acho que, por exemplo, a gente tem vários caminhos para tomar nisso aí, né? O que eu ia comentar é que, e é o óbvio, né? Então, que as meninas falam no vídeo do DT que é muito real, é que a gente tem uma geração inteira de documentários e filmes sobre, televisão, vamos lá, né? De uma forma geral, audiovisual produzido, como se esses seres fossem grandes ícones de alguma coisa, né? Os grandes assassinos, como se... É claro que está todo mundo entendendo que isso é algo errado, todo mundo entendeu que foram cometidos crimes, mas um tipo de ser, né? Sempre tem aquela história, inclusive, do QI super elevado, eles são muito inteligentes, e já se Que caiu por geralmente terra, não, né? inclusive já se disse, eles são uns idiotas, uns filhos da puta. De vez em quando você encontra, assim, algumas pessoas especialistas para falar, eles não são nada disso, são os mestres, se tivesse o mínimo de inteligência, bom senso, humanidade, não teriam feito nada disso. Mas eu acho que dá para se tomar vários caminhos. E, para mim, o que aconteceu no caso Evandro, que hoje em dia tem a série no Globoplay, quem não sabe, né, o podcast do Ivan Mizanzuki tem uma série, uma minissérie, né, vamos chamar assim, uma série documental no Globoplay, em que ele literalmente ajudou na condução, né, da resolução, ou resolução não, porque ninguém sabe quem matou o Evandro até hoje, né? Isso é uma coisa, inclusive, que me incomoda muito, que são essas questões em que, às vezes, o caso é o nome do assassino. Pô, o caso é quem foi morto, é quem sofreu com isso, é a vida de quem foi interrompida. Cara, E mas, essa troca de perspectiva, às vezes, me dá uma incomodada também, é, em mas que é, as pessoas, às vezes, meio que esquecem. eu vou te falar o tipo de coisa que me incomoda, assim, por exemplo, pegando justamente o caso Evandro, que eu acho que é um exemplo que, beleza, muita gente pode não conhecer, mas é fácil de conhecer. Tipo assim, tá ali, tá muito na Uhum. mídia, né? Mas assim, você pega o podcast, o Ivan tem um cuidado muito grande de, mesmo os personagens mais esquisitos, tipo Diógenes, ele trata Se com a esforça, né? máxima imparcialidade que ele consegue e Ele consegue. sempre defendendo não a pessoa, né? Porque é difícil, mas assim, defendendo não atirar pedras se a gente não sabe. A gente não sabe. O, aí você pega o documentário da Globoplay, é claro que, tipo assim, o cara falou aquilo no julgamento, tá? Entendeu? Tipo, não tô passando pano porque o cara falou, o que o cara fez no geral. Para quem for conhecer o caso, Evandro vai entender, né? Mas ele é meio que o vilãozinho do rolê. Mas justamente porque o documentário, e não é como se o podcast, porque esse é um podcast específico que tem uma vibe meio narrativa, né? Mas É. assim, não é porque o podcast tem uma vibe narrativa, mas o Ivan tem todo o cuidado de colocar essas questões. No Uhum. documentário, eles vilanizam, tipo assim, metem assim, toda uma construção de trilha sonora, de montagem, etc., que é para você achar o cara ridículo e vilão. E beleza, eu acho isso tendo ouvido. Eu antes de assistir já achava isso, mas sem o Ivan ter me conduzido a isso. É isso que eu tô falando, assim. Mas tem muita gente que Sim. pode não achar, entendeu? Uhum. E Pode. esse que é isso que eu acho que eu acharia importante em casos de true crime, assim, é o lance do Uhum. não conduzir para essa coisa meio maniqueísta, porque a gente está Eu, falando de vidas humanas, reais, entendeu? sim. Eu acho que o que acontece no fim do dia, e a gente tem uma questão de mídia, né? E o que aconteceu no podcast poderia acontecer num podcast. Quando a gente passou para o documentário, talvez seja essa questão, o que eu acho difícil em algumas situações é que quando a gente passa para o audiovisual, ficção ou não, tá? Ah, mas Dica aí, documentário é muito ficção, gente, mesmo que seja desculpa. documentário, é um Qualquer tipo de documentário é um tipo de ficção. é um recorte de realidade, não é mais realidade como um todo, né? Algum tipo de ficção existe. Você cria os padrões e você cria os caminhos da ficção. Eu acho que não, nada mais comum, sabe? Para dizer que é certo, mas acho que fica muito comum. Eu não sei se eu com certeza teria a disposição de trabalhar, aí não vou dizer escrever, porque sinceramente não passou na minha cabeça escrever nada não, tá? Mas vamos lá. Certamente teria disposição para
para trabalhar numa série policial, numa série sobre um true crime ficcional, algo assim, mas em termos de documentário, eu, por exemplo, imagino que talvez eu tivesse alguma dificuldade em condução de algumas coisas. E algumas coisas, vamos pegar o caso de Diógenes de novo, e a gente está falando dele porque ele, assim, gente, ouçam, claro, ou assistam. É uma figura muito o absurda. Play, mas é uma figura que ele tem todos os estereótipos, entre aspas, e até algumas situações documentadas, então a gente pode falar de fato, que levam a ele um papel de culpado. Em que? Alguma coisa. Alguma coisa. Não vamos... Né, aí também é demais. É a sensação que dá, não só com a figura dele, com a fala dele, mas com alguns documentos apresentados, vamos falar assim. Mas acho que fica difícil, sabe? Você encaminhar algumas coisas. Eu acho difícil. Eu realmente não sei. Eu entendo as dificuldades. Acho que pode ser meio caricato. O foda, e mais do que menos caricato, assim, o foda pra mim é que isso poderia, é porque não seria tão interessante, aí que tá o ponto, não seria tão interessante do ponto de vista do entretenimento, talvez, eu não sei, porque eu acho que o Ivan fez um ótimo trabalho nesse sentido, eu fiquei entretida, e eu tirei as minhas próprias conclusões, mas o que acontece quando você adiciona uma trilha sonora X e uma montagem Y, é que você condena o personagem. Esse que é o lance, assim, você tipo você não deixa o público fazer 2 mais 2 igual a 4. Você tá dando 4, você tá julgando para ele. Então, assim, é meio difícil até você não sair com aquelas conclusões, entendeu? Eu acho que essa é a minha questão com True Crime, assim, até o próprio Making a Murder, tipo assim, eu fiquei tão indignada do início ao fim daquele negócio, mas depois, com o afastamento, né? Eu fico assim, tá, eu tô indignada, essa polícia provavelmente fez muita merda, mas sabe aquele lance assim que nada é provado nem de um lado nem de outro? E que você fica assim, bem ou mal, eu tô assistindo uma narrativa. No final das contas, eu tô assistindo uma narrativa que foi conduzida de uma forma X, entendeu? No caso do Memphis 3, não é tanto assim, porque eles não conduzem a narrativa. Se você assiste, ele não é muito parcial, do tipo, pra inocentar os meninos. Inclusive, eles falam muita merda, assim, do tipo, o principalzinho dos 3 garotos, ele tem uma vibe meio, acho que incrédulo até do que tá acontecendo, então ele tá bancando o menino rebelde, sabe, assim, fala umas merdas com a câmera. Assim, não necessariamente você ia ter a visão de que eles são inocentes pela forma que o documentário é conduzido, mas muito mais pela forma como as pessoas dentro do documentário se portam. Ou seja, o julgamento, né, a cidade, você vai vendo, não existe uma manipulação. É claro que sempre há manipulação, mas não existe uma manipulação dos pontos dos personagens, entendeu? De, tipo, assim, vou te mostrar quem é o vilão, vou te mostrar quem é o mocinho. Eu entendi que é o ponto. Não é uma questão de personagens, atribuição de valores. Né? Isso, é uma coisa de caminhos para narrativa e também acho que fica difícil. E aí eu acho super interessante, aí vou fugir um pouco, o caso do Joe Exotic. Qual é o nome, Nossa, gente? Máfia dos Tigres. Máfia dos Gente, Tigres. vou falar para vocês, eu já vi esse documentário 3 vezes. Ele distrai. Que ele encaminha as coisas, e aí, vejam, ali o true crime não aconteceu, para quem não sabe, dá spoiler aqui também, quem nunca viu. Ali até mas crime humano. Você chegou a ver o spin-off do cara do cabeludo que tem seita também? Vi, amiga, vida socada. Esse aí, é verdade. Ai, meu Deus. Esse aí tem crime ali, tem muito crime ali. Não é que o Joe Exotic não tenha outros crimes, mas como a gente está aqui de true crime nesse sentido, né? Mas enfim, talvez a gente possa abranger mais, né? O que é true crime, afinal? Eu acho que crime não precisa ser só matou moças, amarrou e matou moças. Acho que não é isso. É mais do que isso. Mas eu acho interessante como é que a própria figura da pessoa, em termos de narrativa, o documentário ele te mostra os fatos. E tudo é de um absurdo tão grande que você deduz. E o mais louco é que você sai, aí é a natureza humana, né? Quando teve a parte 2, já teve a parte 2 desse documentário, além do spin-off com o Doc Antle, que esse é culpado de várias coisas, com certeza. Tem uma situação de... A gente fica aficionado pelo Joe Exotic. O cara que está todo errado.
em todos os sentidos, em vários sentidos possíveis, né? É uma coisa muito insana. Mas é uma figura que eu não vi a série vilanizar, não Até necessariamente porque endeusou. Acho essa que é uma quando endeusou foi para série. sacanear, Então, essa é uma inclusive. série que faz questão, e aí eu também talvez concorde com esse, quer dizer, existe uma questão ética aí também, existe um pouco, mas é uma série que faz questão de tirar sarro de todo mundo. A série É isso. Eu tá acho que sacaneando todos os ela tinha um outro personagens. gênero, né? O É, gênero ali era comédia, vamos falar. era uma coisa assim do tipo, vocês estão vendo como absurdo? Essa gente toda é absurda. Eles trancafiam tigres e usam para É entretenimento isso. alheio. E estão se achando, sei lá, uma máfia e coisas do tipo. Sabe assim, É especial essa parte, porque eu acho que ele tem uma coisa do true crime, mas porque ele tem uma série de crimes. Inclusive, para quem não sabe, trancafiar a tigrinho. violência animal, É. né? Violência contra os animais, atirar em tigre, que ele passou da idade de quê? Tá vivendo a vida dele, passou da idade de nada. Se tivesse passado da idade, tinha morrido por forma natural. Matar tigre por isso é crime, é true crime para mim, tá valendo. Mas ela, mesmo tendo coisas seríssimas, muitas coisas sérias, graves acontecem nesse universo do Joe Exotic, daquela galera, de cada personagem que aparece, houve coisas péssimas. Ele, na verdade, é uma comédia, aquilo é uma sátira, eu não sei, é uma realidade, mas é uma sátira, é lamentável em vários sentidos, é irônico e triste ao mesmo tempo, né? Eu acho que a gente sai... também são seres humanos que eu fico olhando e falando, nossa, o que tem na cabeça dessas pessoas, né? Isso, de vez em quando, no caso de Ozark, para mim é muito mais do que com o Ted Bundy. Para mim está muito claro o que tem na cabeça desse cara, nada. Sabe? Para mim tem uns personagens assim umas figuras, né, vamos chamar melhor, que eu não fico muito assim, porque para mim está muito claro o que tem. Nada. Né? Eu fico curiosa com qual foi a estrutura, né? Se foi social, se foi a natureza, se tem aquele negócio do gene, do psicopata, a gente sabe que não tem, mas enfim. Tem coisas que se estudam, mas para mim fica muito fácil o que não tem. Às vezes as figuras, os líderes de culto, às vezes para mim são mais curiosos como O pessoa. narcisista tem uma coisa. Tem uma coisa talvez mais que o Joe Exotic claramente né? Assim, e a galera do líder de culto, etc., tem uma linha mais intrigante do que o psicopata, talvez, né? Porque assim tem uma coisa meio assim, humana, porque todo mundo tem um traço narcisistinha, né? Todo mundo tem um pouquinho disso em si, mas assim, é você ver Parece aquilo. mais humano, né? Você Parece vê mais aquilo. real, às vezes, até, sabia? Você consegue, é claro que, tipo assim, ficando bastante assustado e falando assim, exagerou demais, mas assim, você consegue ter empatia falando assim, quero muito longe de mim, esse tipo de ser humano, Quero... nessa vibe, mas você consegue Aqui ter algum não. nível de tentar entender aquela figura. Uhum. O Eu acho que psicopata já vai para um nível que você fala. é o que deu errado na natureza, talvez. Ou Uhum. quais foram as estruturas da sociedade que falharam, né? E aí, repito de novo esse caso a mãe não queria ter um filho e bateu no filho. Claro, não é só isso, gente, estou sendo bem reducionista aqui. Mas às vezes né? Às vezes era isso. Um dia minha mãe me deu uma coça de cinto. Aí eu fui lá e eu matei ela. Caralho, velho. Porra! Mas enfim. Mas são umas figuras que, para mim, eu acabo ficando mais intrigada em como foi que, né, a vida, às vezes é a vida, né? O policial entrou, viu que tinha uma coisa estranha, mas não viu de todo. Fico mais intrigada com esses fatores, né? Do que com esses seres em si, que, para mim, são grandes vazios, são grandes erros, várias falhas da Matrix aí, sei lá, realmente não tem vontade de estudá-los e quando eles chegarem perto de mim, como é que eu vou fazer para não, sabe? Eu acho que esse lado que a galera fala como é que eu vou me proteger, mano. Assim, eu já pensei nesse lance de fazer defesa pessoal, já pensei algumas vezes, Não, mas eu isso é sempre legal. penso, mas toda vez eu penso assim, Brasileira. amiga, assim, eu era pessoa que não conseguia fazer vôlei, mesmo sendo meu tipo físico, porque eu tinha medo de bola, entendeu? Eu sou pessoa que não, eu não Pô, amiga, consigo, eu não você ia ser consigo muito bom lidar. nisso de vôlei.
Não, você não tá entendendo. Eu fui, assim, aquela autoridade, bem autoridade. A minha mãe queria muito que eu fizesse exercício físico quando eu era criança, então ela tentou várias coisas até ela entender que eu era uma sedentária convicta, mas eu ainda tô tentando mudar isso porque parece que faz mal pro cérebro. Aquela, não é por causa do meu corpo, não é porque eu quero viver mais, mas parece que faz mal pro cérebro e aí a pessoa muito racional Diz, precisa... inclusive, que a coisa do Alzheimer, há quem fale que é isso, né? Esse Que do é o Alzheimer é foda. Já sedentarismo. foi falta de ler, agora é falta de exercício que deu, né? Então, pois é, exatamente. Então temos que resolver essa coisa do sedentarismo. Mas aí ela me botou um monte de coisa, uma delas foi vôlei. E o professor ficava muito revoltado, porque ele falava assim: essa menina tem tudo para, mas ela foge da bola. Só assim, aquela coisa assim. Aí a minha mãe entendeu que eu de fato não queria estar ali, depois de eu chorar muito, eu falava muito para ela que eu não queria, e do professor falar para ela que eu só fugia da Tadinha. bola, aí ela entendeu depois de alguns meses, deu muito irritada, ela me tirou dali. Me botou em outras coisas, não deu muito certo. Eu acho que até o momento, eu acho que até os meus. Até entrar na fase do pré-vestibular, que você de fato não tem tempo pra porra nenhuma, sabe assim, aquela coisa assim. Uhum. Ela tentou muito. Não, Tentou. É não. porque dizem que isso do exercício físico é É bom, né? importante, né? Então, Parece que as é, mães dizem que é, tentam. mas É, o tá, vamos jeitinho voltando pro delas. true crime. Por que a gente falou disso? Ah, tá, Sei lá, porra, da amiga. defesa pessoal. Defesa Defesa pessoal. pessoal. Quando eu penso que para eu aprender a me defender, eu vou ter que levar porrada, eu entendeu? A lógica, para mim, parece que não faz muito sentido, porque eu penso assim, digamos que a vida me apresente com uma situação do tipo ataques, né? Estupro, aquela coisa que o YouTube ama. Estupro, assassinato, a gente tá falando de true crime, né? Ele já vai censurar a gente de um jeito ou de outro, então Ele vai foda-se. saber o que fazer. Digamos que ele me apresente com isso na minha vida, vamos bater aqui 3 vezes, porque eu sou dessas que eu finjo que eu sou supersticiosa até a página 2. Digamos que ele me apresente. Pode ser que ele nunca me apresente, entendeu? Então, por que que eu vou levar porrada treinando para o momento que ele vai me apresentar, sendo que ele pode nunca me aproveitar, entendeu? Eu já levei porrada, então você sabe aquela coisa assim, que eu fico... Entendeu? Eu vou sofrer para me preparar para o sofrimento? Não me parece uma coisa muito saudável. A minha... Não sei. Na verdade, amiga, eu acho que tem bastante lógica, porque eu acho que tem muita lógica do você levar a porrada. Inclusive, eu acho que pode existir uma linha proporcional do você fez tanto lado de defesa pessoal, você ficou tão atento à parada que talvez, não que seja isso, tá, gente? Que seja só uma questão de pessoas estão desatentas na rua e ver se ele é o killer. Não é assim. Mas às vezes você está tão preparado, pois tanta coisa, que as coisas começam a se afastar de você, sabe? Que quer que seja aí as maledicências do mundo. Às vezes é uma coisa. Agora, o levar porrada para aprender é a história da nossa sociedade, né? Eu já levo as porradas emocional da vida, eu preciso levar as físicas também, né? Não, tipo, entendeu? Corrupção mente sã, amiga. Que lixo. Deixa outra coisa apanhar aí, cara. Dá um descanso pra mente, tá Qual foi a ligado? pergunta que levou a isso? Eu não lembro mais, A porque menor era uma coisa ideia, para cara. eu lembro. Eu Caceta. acho que a gente estava de novo naquela história do estudo sobre. Que aí eu acho que era aquilo, né? Quando a gente. Eu acho que de uma certa forma, aquela história, né? Eu acabei não tendo. Não perguntei ainda para nenhum amigo, assim, se ele viu uma série True Crime X. E aí a gente teve uma conversa. Não foi selecionado, não. Só acho que eu não perguntei porque não perguntei. Se surgir a ocasião, eu pergunto. Mas eu acho que sim, talvez a gente tenha um relacionamento diferente com o true crime. E aí, talvez, pelos motivos que o Detective fala, que eu acho que vão além, talvez, das narrativas, né, da preocupação da vida, mais vidas de mulheres perdidas por nada, que cai nisso da violência contra a mulher também, né, em vários sentidos. Cara, Não só, mas e, também. e tem uma coisa que pode ser super preconceito de gênero total, assim, eu não sei, mas é uma coisa que eu sempre uso isso e eu sei que é super não válido, mas eu tô usando aqui, então foda-se. Gol. Que é, tipo, experiência pessoal. A minha experiência pessoal em relação a mim e as minhas amigas e aos meus amigos homens, e assim, eu tenho muitos amigos homens e eu tenho muitas amigas mulheres. Então, assim, eu penso que é o quê? Tem um espectro limitado do mundo, mas tem, tá? E aí, Uhum. nesse espectro, existe uma. Não sei nem se é tanto preocupação, mas existe uma sensibilidade maior feminina
da coisa do mistério, da coisa de sacar do código, entendeu? Entender códigos emocionais de comportamento humano. Naturalmente existe essa coisa assim de leitura, e eu não sei se é uma coisa social, porque a gente precisou, entendeu? E aí sim, para se defender, aprender para se defender, não sei se é uma coisa de sobrevivência humana, não sei o que é, mas eu sinto que existe essa leitura, existe um cérebro mais treinado para ler o comportamento humano e para tentar entender coisas ligadas a isso, assim como, por exemplo, a questão de mistério. A maior parte das escritoras de mistério são mulheres. A maior parte do público que consome mistério são mulheres. Não só true crime, entendeu? É uma coisa que eu fico pensando se não é uma coisa para além da questão de como é que eu vou sobreviver a isso, sabe? Se não é uma coisa do... Mas eu acho que eu tô contigo nesse sentido, se parar para pensar por aí, que é uma boa linha de pensamento. Eu acredito que é uma construção social feminina e talvez a gente possa abranger uma coisa de humanidade mesmo, ou seja, nem precise se focar em Ocidente, em que a gente, de fato, para sobreviver no mundo ao longo das eras, teve que se entender como pisar nas Ler coisas. o silencioso, né? né? Como contornar algumas coisas, outras. Eu acho que tem muita lógica, essa coisa do caçapistas, do buscar entender, do por que não viram. Eu acho que tem muito sentido, porque é como foi se indo, né? Foi se indo assim, não deu para ser no grito, sempre, com as mulheres. Né? Na verdade, na maioria das vezes, você era, inclusive, estava cometendo um crime se você tivesse... Ou você precisava ser hospitalizada, né? Dava fogueira, dava hospício, dava umas várias coisas. Então, assim, acho que teve que ser no contorno e no compreender coisas. Às vezes nem é tanto sobre o crime para algumas pessoas. Às vezes é sobre isso, sobre o mistério, né? E o mistério não necessariamente precisa ter crime envolvido, claro, né? Não precisa ter moça amarrada e morta. Fico muito chateada quando tem moça amarrada e morta. Não olho esses caras. Eu não sei, eu não consigo explicar me dá a raiva uma das pessoas. E eu acho que um outro fator que é interessante, e aí eu falo pelo olhar de quem gosta de ver esses filmes, séries, por aí vai também, que tem esse protagonismo do policial, foi muito interessante, né? Do policial, do detetive, que seja, da pessoa que vai solucionar alguma coisa. Foi muito interessante para mim quando eu fui para o documentário, aí não tem essa linha do tempo para dar para vocês, e que eu vi que no fim das contas, infelizmente, em várias situações, algumas vezes, algumas faltas de empatia, talvez, andei usando essa palavra empatia, uma psicóloga me falou, não é isso não é empatia, mas não vou saber explicar. Mas essa falta de se colocar no lugar do outro, né, essa forma de olhar com, mas isso aí, que, enfim, para muitos é considerado exagero, né, não sei o quê, deixam algumas coisas chave passarem, né, na vida real. Uma série de crimes que, mas se fosse uma moça boa, não tinha ficado lá esperando o maníaco do parque. Poxa, sério? Que isso tem a ver, né? O que isso quer dizer de fato? E é interessante, pelo menos para mim, nessa figura do detetive, do polícia, que é claro que a gente tem em compensação outros trabalhos, né, excepcionais, que se não fossem eles nada teria sido resolvido, mas como infelizmente muitas vezes a gente tem o caso do Making a Murder e outros que você não consegue saber se confia na polícia ou não. Isso para mim pessoalmente é muito muito forte, porque me leva até para uma coisa de quadrinho, né? Quem vigia quem está nos vigiando, né? Quem policia é uma coisa que, quando existem esses temas nos quadrinhos, sim, eu estou falando de quadrinho, que é isso, é sobre isso, é muito forte, né? Quem é que está acima das pessoas que são a lei, né? E como é que a gente consegue falar para elas que talvez não seja isso? E quando elas decidem que é isso? Porque acontece, né? E quando prendem o sujeito para ele ter que dizer que foi, né? São coisas que o true crime... Isso é um negócio que para mim é muito forte. Caraca, como é que a polícia se meteu nessa merda, sabe? Como é que esses caras, que são a lei, né, vamos dizer assim, que são os representantes físicos da lei, esses caras, essas mulheres também, é óbvio, não estão, sabe? Porque é mais do que a pista perdeu, choveu, alguma coisa correu. Aí é a vida, né? Aí danou-se. Mas essas adulterações, esse negócio de... e os confessions tape, né? Esse negócio de convencer o sujeito a... Foi você...
né? Eu lembro de um confessions tape que era um negócio da mãe e a filha que eles convenceram a moça que ela tinha matado a filha dela, a filhinha, assim, a filha de 13 anos. Fala, meu Deus, quem vigia os vigilantes, sabe? É um negócio que geralmente para mim no True Crime me deixa muito... O que vocês estão fazendo, sabe? E mais, aí sim eu penso, onde é que a gente está, né? Com quem que a gente está? E essa parte, quando chega para mim, toca no pessoal, que é o... Tô com quem, né? Tô dividindo meu mundo aqui com quem? Até acontece. Até acontece de vez em quando. Pra ser sincero. Pior que não dá para nem dizer que é porque você é libriana esse lance com a injustiça, porque eu vou te falar que o que me segurou, no caso Evandro, o que me segurou, né, no Making a Murder, na maioria dessas sagas, assim, é que você fica, puta, mano, com absurdo, eu acho que essa sensação de como é que a gente veio parar aqui nesse... E aí você para ver historicamente, o mundo sempre foi assim, entendeu? O absurdo, a regra é o absurdo, é a injustiça, a gente achar que é qualquer outra coisa, é o American Dream de Hollywood que falou pra gente que isso podia acontecer, sendo que eles são o país da injustiça, entendeu? É muito surreal, Imagina. mas... bem... Nossa, falamos várias aleatoriedades aqui. Se deixar, a gente continua falando aleatoriedades. Quer ir para saideira? Quer ir para saideira? Calma, sem parece fim. necessário? Sem fim. Quer ir para saideira? A gente não sei se tem fim nisso. Inclusive, esse é o tipo de episódio que... Esse tipo de episódio, não. Esse é o tipo de coisa que pode ser que a gente no futuro venha falar novamente, porque eu acho que é uma coisa que a gente consome tanto, né? Se tiver... Sim, a gente pode fazer recortes diferentes, talvez coisas, não sei. sei. Por aí vai. Aliás, digam pra gente nos comentários se vocês acharam esse episódio minimamente pertinente e querem coisas do gênero. Se vocês conseguiram acompanhar nosso raciocínio ou se vocês precisam de uns cortes. Não sei. Explicando, aquela coisa que a gente faz um react ao que a gente falou, explicando o que a gente quis. Nossa, não. Ai, amiga, não. Saideira. Diga, outra pessoa, é sério. Saideira. Vamos pra saideira. Qual a saideira, amiga? Então, na verdade, tem uma situação difícil aqui. Eu vou dar uma saideira que eu acho que é histórica, que acho que vale a pena, que é o caso dos irmãos Naves. Esse caso dos irmãos Naves é um caso brasileiro, de 1000 e não sei quando, e a minha dica, na verdade, é para vocês assistirem o filme, que é de 1967. Ele tem lá no Globoplay, o que é muito legal. É tipo um filme velho mesmo. Acho que o pessoal que está lá, quem está vivo, tá muito velho. O caso dos Irmãos Naves é um desses primeiros casos de... Isso não é um spoiler, tá? Foram presos porque foram. É uma situação ridícula que acontece, né? Para a gente ver também. E aí, de novo, são coisas que me deixam esses erros, né? Esses erros do judiciário me incomodam muito. Esses equívocos, eles prenderam esses dois irmãos meio que no nada, a série de violências que foram seguindo para as pessoas irem dizendo que eles são culpados, para mantê-los na cadeia é terrível. Tem episódios de podcast sobre isso, não vou lembrar quem agora tem, gente. Foi mal aí. Talvez o Modus Operandi tenha, não sei. Mas lá no Globoplay tem o caso dos Irmãos Nave, de 1967. Sim, é em preto e branco, sim, tá tudo bem. Gente, vai ficar tudo certo. Vocês vão aguentar assistir e tá tudo bem. E aí eu também queria falar de um outro negócio, porque eu não vou aguentar. Tem um documentário, não a série não, é um documentário. E para mim também é muito surreal, e para mim isso também configura true crime de alguma forma. Se chama Three Identical Strangers, que é um caso em que uns caras vão encontrando uns outros caras iguais a eles. No final das contas, claro, são três trigêmeos. E que se encontraram, que é muito legal, que bom que eles se encontraram, mas que por trás disso tinha um negócio que é absolutamente ficcional, né? Parece que alguém você fica esperando alguém fazer tudo baduntes, e isso, na verdade, é um piloto de uma série, mas é real, e de fato essas crianças foram parte de um teste, né, de cientistas muito surtados, doido. É muito malucos, insanos, insensatos,
para fazer testes comportamentais em crianças. Eu não sei o que quer dizer, porque eu acho que realmente não saiu ainda. Isso está na Netflix. É uma situação interessante, gente, é crime. Separaram as crianças, nunca disseram, ficavam lá investigando. É surreal em vários sentidos. Mas estou dando a dica mesmo porque é um troço muito surreal. É E daqueles que você vai abrindo a boca, você acha que você não vai parar de abrir a boca, você continua abrindo a boca, você fala, uau! vai parar É, onde? É é, tipo assim, isso vai parar onde? Alienígenas? É isso? É isso? é quase isso, né? Porque tem uma vibe meio X-Files ali, Uma bem, colônia. bem Arquivo X, bem Arquivo X. Eu achei um caso bem. Tá, eu Vou vou dar parar. duas então, uma que eu já dei, mas que vale, só para ficar igualzinho no post de saideira, fica tipo dois para cada. Um que eu já dei, que é o A Little Bit Culty, que é o meu podcast favorito do momento. E já falei que é da galera lá do Deval, e tem umas entrevistas muito maneiras de gente que ou saiu de culto, ou que estuda culto, e sobre o comportamento de culto, e eu gosto disso, e é isso aí. É... E o outro que eu fiquei guardando é o Ted Bundy Falling for a Killer, né? Que, tipo, caindo pelo assassino, que tá na Amazon Prime. Aliás, se você quiser assinar a Amazon Prime com o nosso código de afiliado, ele está aqui embaixo na descrição. Porque estamos o quê? Querendo dinheiro, gente. A gente está precisando, estamos precisando. A gente faz isso aqui por amor, mas porque também a gente está o quê? Necessitada de pagar uns boletos. Isadora vai se mudar, Isadora vai precisar pagar muitos boletos, vocês, Nossa entendeu? senhora, vários boletos, gente. Vários Me ajuda. boletos. E eu pretendo estar nesse momento de vida em muito breve também. Então, vocês façam o favor de ajudar com os nossos boletos. Mas tudo bem. Ajuda aí. Na Amazon Prime tá esse documentário, que eu fiquei com muito ranço. Quando eu vi que lançaram um outro documentário de Ted Bundy, eu falei, eu só não vou assistir. Entendeu? Foi isso que eu pensei. Porque todos os outros romantizaram muito ele, assim. Tipo, ai, dá até um entojinho. Dá um entojinho. Dá uma coisa meio... E aí, qual é a perspectiva que a gente segue? Principalmente da ex-namorada barra quase mulher dele, a filha dessa moça, Praticamente minha esposa, vai. praticamente minha esposa, e pessoas mulheres que sobreviveram a ele e amigas de mulheres que sobreviveram a ele. Então, assim, tem um recorte muito das vítimas, que é uma coisa que eu não tinha visto ainda em relação a esse cara. E tem uma coisa também do contexto, do momento. Então, assim, a misoginia não é porque a mãe dele bateu nele. A misoginia estava ligada ao contexto daquela época e da revolução feminista que estava rolando e de como os homens estavam lidando mal e o cara era republicano e coisas do tipo. Assim, tem uma questão muito foda política e emocional das mulheres que eram... Assim, foi o primeiro documentário sobre o assunto que eu falei, tá, Pô, né? É um ótimo documentário, gente. é isso. Então, tá valendo a pena, além do dinheirinho para quem quiser assinar. Se não me Assim, engano, são 7 dias grátis, hein? Dá para você assinar, a gente ganha dinheiro. E se você quiser desistir da Amazon Prime, a gente tá de boa ainda, hein? Ó. tudo bem. Como não tá me Sem pagando, mesmo. eu posso dizer isso. É só uma questão de afiliado mesmo, entendeu? Então, É, entenderam? Entenderam, né? Então tá bom. fica Então a é dica, isso. gente. Fica a dica. É isso. É isso, né, amiga? Simbora? É isso, senão a gente fica aqui 3 dias. Então tá, galera. Beijo, obrigada por ouvirem a gente Beijo, falando, gente. as always. E vamos ver se eu interrompo a gravação do jeito certo hoje.